Olá, você confere agora notícias que estão em destaque no Senado Federal. As modificações do Senado feitas à PEC dos precatórios para tornar o programa Auxílio Brasil permanente e para vincular a flexibilização do teto de gasto às áreas de Seguridade Social serão analisadas pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Na última quarta-feira, o Congresso Nacional promulgou as partes da PEC que foram consenso entre senadores e deputados. Foram promulgados trechos da PEC dos precatórios que tiveram consenso nas votações da Câmara e do Senado. Já os pontos modificados pelos senadores terão nova votação na Câmara. Entre os dispositivos promulgados está um artigo que vai permitir o reajuste do teto de gastos públicos, abrindo cerca de 60 bilhões de reais a mais em despesas da União. E parte de outro artigo que reserva 15 bilhões de reais para vacinação e ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. Nesse artigo, o Senado incluiu uma vinculação, que em 2022 o dinheiro seja usado exclusivamente com gastos de ampliação de programas sociais, gastos com saúde, previdência e assistência social. Mas essa exigência não foi promulgada, porque ainda tem que ser votada na Câmara dos Deputados. O líder do governo no Senado garantiu que vai trabalhar pela aprovação do dispositivo e que o dinheiro será usado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para as pessoas vulneráveis. A Câmara tem a sua prerrogativa de poder examinar o mérito da vinculação ou não. Mas no ponto central, que foram duas conquistas do texto do Senado, o programa permanente, para que não seja um programa transitório, a Câmara já se manifestou através do seu presidente e todas as lideranças da Câmara com quem tive reunido, que vai apoiar o caráter permanente do programa. E a segunda preocupação central, que é a vinculação. Eu não tenho dúvidas, pela compreensão que começa a haver entre as lideranças da Câmara dos Deputados, haverá a compreensão para manter essa vinculação. Outros senadores disseram que, com a promulgação fatiada, não há garantias de onde o dinheiro será usado. Nós vamos promulgar e o espaço fiscal de quase 60 bilhões de reais, fruto da mudança temporal para dezembro no cálculo, esse espaço fiscal fica solto. Ele vai escalar num artigo dependendo de votação da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara confirmou para a próxima terça-feira a votação das modificações feitas pelo Senado na PEC. O que nós podemos dizer é que nós viremos pautar esta PEC na terça-feira na Câmara dos Deputados, apreciar respeitosamente e com toda boa vontade, senador Carvalho, as alterações que o Senado fez, sem nenhum tipo de monitoramento à atividade de senadores e à atividade de deputados. E o presidente do Senado ressaltou a importância da promulgação da PEC dos precatórios. As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são um primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável. Hoje, todos juntos, com a graça de Deus, conseguimos vencer essa etapa e promulgar ao menos parte do conteúdo original da PEC 23, o que vai beneficiar milhões de brasileiras e brasileiros. Esta semana foi aprovado o relatório preliminar do Orçamento da União de 2022. O texto mantém as polêmicas emendas de relator RP9, apesar do voto contrário de alguns senadores. E o governo encaminhou ofício à comissão mista pedindo para gastar mais com o Auxílio Brasil. O Ministério da Economia enviou um ofício ao Congresso Nacional solicitando que sejam incluídos 100 bilhões de reais adicionais aos gastos do orçamento para 2022. Segundo a pasta, o ajuste foi motivado pela promulgação de parte da PEC dos precatórios e pela projeção mais alta da inflação. Na mudança, as despesas com o programa Auxílio Brasil alcançam mais de 90 bilhões de reais. No texto original, a previsão era de quase 36 bilhões. O valor do auxílio está previsto em R$ 415. A
estimativa também prevê despesas de 1,9 bilhão com o auxílio gás. No ofício, o ministro explica que as reestimativas estão alinhadas com as alterações de políticas recentes aos mais vulneráveis. Para custear essas despesas adicionais, o governo vai usar o espaço de 64,88 bilhões de reais aberto pela promulgação de parte da PEC dos precatórios na última quarta-feira. O texto já promulgado muda a correção do teto de gastos. O governo ainda depende da aprovação da segunda parte da PEC dos precatórios pela Câmara dos Deputados para alcançar 106 bilhões de reais de espaço fiscal que prevê. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou o relatório preliminar para o orçamento de 2022 e ele traz 20 programações que podem receber as emendas de relator, as RP9. O Congresso determinou um teto de 16,2 bilhões de reais para essas emendas em 2022. Em 2021, o valor foi de 16,8 bilhões de reais. Senadores que integram a comissão ainda tentaram derrubar a previsão, mas foram derrotados. As emendas de relator fazem parte do chamado orçamento secreto, que beneficiam aliados do governo. O Congresso tem o direito e tem também o dever de comandar o orçamento da nação, mas deve também defender os preceitos da nossa Constituição, que prezam pela transparência dos atos administrativos. E o que tem ocorrido com as emendas de relator vão contra esses preceitos. Me parece que é importante, nesse momento, de logo estabelecermos um patamar, um teto para essas emendas. Reforço a necessidade de avaliação em separado do destaque que apresentamos para a emenda 11. Emenda que atribuía um limite, um teto para as RP9 no valor de 5 bilhões de reais. O plenário aprovou na quinta-feira a prorrogação da desoneração da folha por mais 2 anos. O projeto segue para a sanção. O texto aprovado prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A medida permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, no lugar dos 20% sobre a folha salarial dos empregados. A proposta também aumenta em 1 ponto percentual a alíquota de COFINS importação para vários produtos. A ideia é equilibrar os custos entre os bens produzidos no país e os importados. Bom, então está aprovado o projeto. Gostaria de cumprimentar o senador veneziano Vital do Rego pela relatoria desse projeto, um projeto muito importante para o país, que se refere a uma forma de tributação a 17 setores, cuja alta empregabilidade recomenda este tratamento. Portanto, uma prorrogação muito desejada para a manutenção de atividades econômicas absolutamente fundamentais para a geração de emprego e de trabalho no Brasil. Os senadores também votaram por prorrogar até dezembro de 2026 a isenção do IPI na compra de carros novos por taxistas e pessoas com deficiência. O mais importante é exatamente isso, senhor presidente, aprovarmos a matéria. Acompanhei nesses dias a angústia dos profissionais do volante e das pessoas com deficiência, todos com medo de perder essa prerrogativa, que pela situação específica jamais pode ser considerado como um privilégio, mas uma conquista. O Senado também votou favoravelmente ao projeto que suspende os prazos de validade de concursos públicos homologados até março de 2020. Com isso, os prazos começam a contar apenas a partir de janeiro de 2022. Nesse cenário de incerteza e inseguranças decorrentes da pandemia, não é razoável permitir que os concursos públicos percam os prazos de validade, gerando um gasto desnecessário de recursos públicos com a realização de novos certames que garantem a continuidade de serviços públicos prestados pelo Estado. Foi aprovada ainda a criação de medidas de proteção social e de saúde para entregadores de aplicativos. Elas devem durar até o fim da emergência de saúde pública e incluir seguro contra acidentes durante o trabalho. Os senadores também aprovaram a proposta de emenda à Constituição que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação. Outro projeto aprovado flexibiliza o teto de gastos de estados que negociaram dívidas com a União. Permite que os estados possam tirar do teto de gastos as despesas pagas com recursos transferidos pelo governo federal para financiamento de educação, saúde, Pronatec, salário e educação e de gastos feitos com recursos da CID.
ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir sobre a internet 5G. Ele destacou o valor arrecadado pelo leilão da nova tecnologia e disse que um novo leilão deverá ser feito no ano que vem. A Telebrás foi 21 bilhões, o 3G, não quero aqui dar o número exato, peço até a minha assessoria, em torno de 7 a 8 bilhões e o 4G em torno de 12 bilhões. Então nós tivemos aí 41 bilhões juntando o Telebrás, o 3G e o 4G. O leilão do 5G ele foi 47,2 bilhões, da onde nós vendemos 85% das frequências que estavam à venda. Então nós temos ainda 15%, a maioria delas na frequência 26 GHz, que é a frequência nova. No próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, já que está aprovado na Anatel e aprovado no TCU, podemos ter mais um leilão aí, completando essas 15 faixas, esses 15 espectros, assim que essa modelagem de negócio fique mais clara. Fábio Faria disse que os brasileiros precisam estar conectados à internet, principalmente por causa da pandemia. O ministro destacou que mais de 40 milhões de pessoas no país não possuem telefone celular. 5.570 cidades receberão 5G. Quantas localidades no Brasil não têm internet? Levantamos 9.800. No primeiro modelo que a gente fez, a gente achava que só ia ter dinheiro para 7.200. Aí depois a Anatel refez as contas e achava que a gente poderia chegar no valor de 43 bilhões, 46 bilhões e que a gente poderia atender 100% das comunidades. Isso significa que até o final dessas obrigações, nenhuma cidade e nenhuma localidade, nem uma comunidade rural ficará sem internet. A nova tecnologia promete revolucionar a indústria brasileira, de acordo com o ministro. Ele disse que a conexão por meio das rodovias será essencial para melhorar o escoamento da produção industrial. Nós teremos várias novas funções que precisaria que a gente tivesse as estradas conectadas, por exemplo, o agronegócio brasileiro. O agronegócio, você hoje com 4G em 1 km², você consegue colocar 10 mil sensores. No 5G consegue colocar 1 milhão de sensores. Então, tudo seu ali vai estar conectado, desde o produtor rural pequeno, como o grande produtor rural. E essa conexão, os sensores, eles conectam com o caminhão, com a carreta que vai buscar os alimentos, que se conecta com o porto ou com o aeroporto, ou com o trem. Então, se a gente não tem a conexão das estradas, a gente perderia o canal de conexão, que é o escoamento. Mas com a facilidade que o 5G promete, a segurança de dados governamentais poderia ser prejudicada. Foi por isso que o executivo optou por separar a rede entre privada e pública. Porque eles estão fazendo rede privativa. Porque uma empresa só vai fornecer o serviço e essa empresa vai ficar responsabilizada se tiver algum vazamento, algum ataque. Então, provavelmente, isso é um modelo que já está sendo feito em todos os leilões. Todos. Daqui para frente, no mundo inteiro, todos estão fazendo rede privativa. O ministro aproveitou para destacar que o 5G vai ter impacto direto na educação. Pelas estimativas da pasta, 85 mil escolas serão conectadas à rede. Das 85 mil escolas, 72 mil com 5G standalone, que é o 5G da internet das coisas, para a gente capacitar os nossos jovens. O restante, o 5G non-standalone ou o 4G. Então, conectamos todas as escolas. Todas as escolas rurais também receberão conexão de fibra ótica de 4G ou 5G standalone. A gente tem hoje um gap muito grande de escola rural. Nós temos 14 mil escolas rurais sem internet, conectamos 11
e vamos conectar essas 14 com o Wi-Fi Brasil. Que toda essa política, de fato, resulte para o Estado brasileiro, para nós todos como cidadãos, como consumidores dessas novas tecnologias, num ambiente saudável de vida, de bem-estar social, bem-estar econômico, realmente duradouro e condizente com o que a nossa economia, com o que o nosso país merece no status aí, na comparação aí da evolução dessa tecnologia e da inserção dela no âmbito mundial. A audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos debateu a regulação do mercado de criptomoedas. Com o mundo virtual dando as cartas, dinheiro, como a gente conhece, está virando coisa do passado. Cada vez mais, as pessoas estão usando e ficando dependentes de transferências bancárias, cartões, Pix. Uma novidade está chegando aí, a criptomoeda ou cibermoeda. Trata-se de um meio de troca que usa uma tecnologia avançada. Um conceito tecnológico específico, que é a tecnologia de registro distribuído, uma tecnologia que, por si, é descentralizada. Essa ideia se contrapõe ao que a gente tem hoje de ativos desmaterializados e de sistemas centralizados. É como comparar o meu computador em casa, em que eu posso colocar dados, alterar dados, excluir dados com o meu comando com uma rede, como a rede da internet, em que eu não posso fazer alterações sozinha. No Brasil, esse mercado de criptomoedas já movimenta algo em torno de 7 bilhões de reais. E o interesse só cresce. De 2019 para agora, aumentou 6 vezes. Aproximadamente 5 bilhões de importação de cripto neste ano foi divulgado pela estatística do Banco Central. 3 projetos tratando do assunto estão em exame na comissão. Especialistas e autoridades vieram contribuir com o debate. Existe regulação hoje para todas as empresas que operam em cripto no Brasil, sendo que nós já estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, que é a Lei 9.613, e outras regras. Não obstante, fica clara a necessidade de termos uma legislação específica para o setor, de forma a aumentar o perímetro regulatório e a eficácia regulatória sobre todos os entes. É importante que o regulador, o supervisor, tenha condições de colocar regras flexíveis que se adaptem, permitindo a inovação, mas ao mesmo tempo permitindo a proteção do cidadão. E daí aqui nós estamos falando da previsibilidade, da possibilidade de que seja exigida a autorização, de que sejam impostas sanções, inclusive com a retirada do mercado. Está em linha com esses pilares que foram trazidos. Está em linha porque ela é uma legislação principiológica, está em linha porque o foco é para regular as prestadoras de serviço. No debate, criticou-se a ideia de que qualquer novo serviço só possa ser explorado com autorização prévia. O temor é de que isso ingesse o mercado, já que a tecnologia evolui com rapidez. Talvez uma alteração pertinente nesse texto seria, o Banco Central poderá regulamentar novos serviços e não necessariamente impor a necessidade de uma prévia autorização. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 aprovou na quarta-feira o relatório final dos trabalhos. 518 páginas de relatório, o trabalho de um ano da comissão, ouvindo especialistas, técnicos e autoridades da União, estados e municípios. Os senadores examinaram as barreiras no processo de vacinação, os impactos no sistema de ensino e os entraves na chegada dos recursos na ponta. Tivemos, nesse período, considerável transferência de recursos federais para os estados e municípios, mas, dado o peso da burocracia, que quero aqui chamar a atenção, muitos desses recursos não chegou lá na ponta, no cidadão. Vivemos o tempo do apagão das canetas. Ficam lições e um Senado mais atento e preparado para a fiscalização e cobrança da boa aplicação dos recursos públicos e de políticas efetivas em tempos de pandemia. Que a gente aprenda a lidar com a situação que passou, que é a grande herança que esse grande mal que o Covid trouxe,
principalmente para o povo brasileiro, é que a gente aprenda a não errar como errou no passado, nas soluções de problemas, que a gente esteja preparado para uma próxima guerra viral que pode ser, que a gente pode ser atingido por ela. Também, como resultado do trabalho da comissão, os senadores apresentaram um projeto de lei para atualizar a legislação quanto ao enfrentamento de crises sanitárias. Com sua aprovação, União, estados e municípios estarão mais preparados a dar uma resposta robusta às calamidades sanitárias e continuar a assegurar o direito à saúde e à vida de todos os brasileiros. Com base no relatório da CPI da pandemia, o jurista Miguel Reale Júnior apresentou na quarta-feira um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Senadores da CPI acompanharam o jurista. O pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira tem 86 páginas e foi assinado por 17 juristas e um médico. Eles se basearam no relatório final da CPI da pandemia, que encerrou seus trabalhos em outubro, e consideram que, na pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se omitiu de cumprir o dever imposto pela Constituição. O que ocorreu nesse país ao longo de quase 2 anos? Um imenso descaso para com a vida, a saúde e desrespeito ao sentimento de tantos quantos perderam seus parentes, seus amigos. É o conjunto da obra que está relatado aqui. E qual é o conjunto dessa obra? Parte-se da ideia fundamental do presidente da República, tantas vezes repetida, de que haveria necessidade de uma imunização de rebanho e que seria necessário que 60% a 70% da população brasileira viesse a ser contaminada. E, ao mesmo tempo, querendo movimentar a economia brasileira, receoso de que qualquer baque na economia poderia repercutir negativamente no processo eleitoral, conspirou contra todas as medidas sanitárias. Quando se apresentou um número de mortos significativos, ele disse: e daí? Esse daí dói na minha consciência até hoje. Há que se cumprir com o preceito constitucional da razoabilidade do tempo do processo. E se essa razoabilidade não for admitida, nós entraremos no Supremo Tribunal Federal com a ação de descumprimento de preceito constitucional. Participaram da entrega do documento os senadores Omar Aziz, que foi presidente da CPI da pandemia, Renan Calheiros, relator, e Randolfo Rodrigues, vice-presidente. A CPI apontou a ocorrência de crime de responsabilidade. Não coube e não cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito requisitar o impeachment. E saudamos e cumprimentamos o Dr. Reale por ter liderado este grupo de juristas que fizeram a entrega dando consequência ao relatório da CPI. Para os senadores da base de apoio ao governo, esse novo pedido de impeachment contra Bolsonaro não terá consequências. A CPI não conseguiu uma prova sequer de crime cometido pelo presidente da República. Essa tentativa, de impeachment, esse pedido de abertura de processo de impeachment, é forçação de barra, é parte do jogo pré-eleitoral, não vai a lugar nenhum. É tentar requentar um fato político que já está ultrapassado. Existem diversas manifestações de diversos juristas que o relatório da CPI não tem guarida jurídica para poder promover ou ter como base a promoção de um pedido de impeachment. Não irá prosperar. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.